Olá a todos, convido vocês para mais uma aula de trigonometria. Dessa vez nós falaremos da lei dos senos, ok? Teremos também como questão motivacional esse triângulo de vértices ABC, onde foram indicados dois ângulos, 60 e 45, e um dos lados, o lado BC, como sendo 8 raiz de 2 unidades de comprimento. Está sendo pedido para calcularmos a medida do lado AC. Sugiro que você pause, assista com calma a aula e aproveite. Bem, para resolver a questão, a gente vai falar da lei dos senos, tá? Que é uma lei muito importante, né? Agora que a gente já viu os ângulos obtusos, então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Como é que a gente trata a lei dos senos, né? Ou o teorema dos senos. Tempo de anunciar, mas aqui a gente costuma fazer as construções, né? E no final anuncia, né? Após a demonstração. Então veja bem, se eu tenho um triângulo qualquer de vértices ABC, ok? E eu marco os lados A pequeno, B pequeno e C pequeno, quando eu traço uma alturinha H, ok? Essa altura vai ser perpendicular ao lado oposto, se eu partir de C aqui. Eu tenho que o ângulo A, o seno dele, né, será igual a quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é verdade? Se eu multiplico cruzado, essa altura será B vezes o seno desse ângulo. Isso foi no triângulo ACH. Tá? Chamei o pé da altura aqui de H. No triângulo ACH. Se eu olho para o triângulo do lado, o vizinho, eu tenho aqui ó, o ângulo B, e se eu calculo o seno dele, nesse triângulo BCH, no BCH, o que eu tenho? Eu tenho que o seno dele será o cateto oposto, H sobre A. E se eu multiplico cruzado, eu tenho que o H vai ser A vezes o seno de B. Ora, dessas duas igualdades, ó, eu tenho o H e tenho o H, que é o mesmo H, né? Se eu igualo os dois, eu tenho o quê? Que B seno A é igual a A seno B. Ora, eu posso reescrever essa multiplicação da seguinte maneira, ó. B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como o lado A está para o seno do ângulo oposto a ele. Tudo bem? O que acontece se eu traço agora, né, uma alturinha em relação ao lado BC? Uma alturinha aqui ó, em relação ao lado BC. Chama essa alturinha de H', já que essa outra era H. Bom, fazendo isso, no triângulo A, chamar de Hzão linha aqui, ó, no triângulo A, Hzão linha C, esse triângulo de cima, né? No triângulo A, Hzão linha C, eu posso simplesmente calcular quem aí? O seno desse ângulo. Ó. O seno de C será o cateto oposto, que é o H', sobre a hipotenusa, que é o B. Multiplicando cruzado, eu tenho que H' é quem? B seno C. Não é? E no triângulo de baixo aqui, ó, no triângulo BH', A, BH', eu posso calcular o seno de B de novo. Né? Que é o cateto oposto, observe que ele é retângulo. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é C. Né? Isso vai me dar o seno dele, de B. Multiplicando cruzado, o que eu tenho? Que H', né, é C seno de B. Ora, e aí o que eu noto? Se eu faço essa igualdade, ó, ela me diz o quê? Que B seno C é igual a C seno B, e eu posso reescrevê-la como seno B seno de B, ou seja, o lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele, e aqui o lado C sobre o seno do ângulo oposto a ele. Ora, dessas duas igualdades, ó, dessa e dessa, a transitividade da igualdade. Se x é igual a y, y é igual a z, então x é igual a z. Né? Então, dessas duas, a gente pode reescrever o quê? Que em todo triângulo, né, cada lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Né? Cada lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Bem, em todo triângulo vale essa relação que a gente conhece como a lei dos senos ou o teorema dos senos. O professor mostrou com um triângulo arcotângulo. Vale para os óbitos ângulos? Sim. Na aula passada a gente mostrou que os ângulos maiores que 90, né? Olha só, vamos fazer aqui, ó. Se eu pego um óbitos ângulo, um dos ângulos maior que 90, ó. Chamar de ABC também. Continua valendo. Tá? Chamar de A pequeno, B pequeno, C pequeno. Nesse caso, a altura H primeira vai estar aqui, ó. Não é verdade? Chamar essa altura de H. E aí, ó, o que acontece aqui? Eu tenho que calcular o seno desse ângulo aqui. Se esse ângulo do lado é A, o vizinho dele é o suplementar de A. Aí vem a aula passada, né? O que a gente viu? A gente viu que o seno de um ângulo é igual ao seno do suplementar dele, não é? Lembra disso? Que falta para 180. O cosseno valia a mesma situação, só que o cosseno trocava o sinal, né? Cosseno do suplementar. E a tangente também trocava, por quê?
Porque era o seno sobre cosseno, e positivo por negativo, daí estava negativo. Tudo bem? Então, ó, por isso que agora que a gente falou da lei dos cossenos, a gente ainda não tinha falado disso, só na aula passada nós falamos disso. Né? Quando eu estou com um arco aqui no segundo quadrante, qualquer, ok? E marco um ângulo aqui, ó, no sentido horário, esse ângulo A, o suplementar dele aqui é 180 menos A. A gente viu que as projeções do seno para o ângulo A é a mesma do ângulo A do suplementar dele, né? A projeção do suplementar dele, 180 menos A, é a mesma projeção do arco, olha lá, dá o mesmo ponto. Ó. É essa projeção aqui, o seno é sempre a projeção vertical. Tudo bem? Então aqui nesse triangulinho, ó, no triângulo, como é esse aqui de H, no triângulo AHC, se eu calculo o seno de A, olha o que eu tenho. Na verdade não é o seno de A, vai ser o seno de 180 menos A. Né? Seno de 180 menos A. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que aí, ó, redução do primeiro quadrante, né? Eu volto para lá, ó, pro seno de A, volto pro seno de A. Isso é H sobre B. Aqui multiplicando cruzado vai me dar B, seno de A. Ok? E aí eu posso calcular quem também aqui, seno de B. O triângulo BHC. Percebe que agora a demonstração fica igual? Quem é o seno desse ângulo B? Ora, o seno dele é o cateto oposto, professor. Vamos lá, ó. O cateto oposto é H. No BHC. Sobre a hipotenusa, que é A. Multiplicando cruzado, eu estou de novo com a mesma situação. Né? A, seno B. Da igualdade, dessas duas igualdades, eu tenho que, posso reescrevê-las igualzinho aqui, ó. Fazer tudo isso de novo e achar isso aqui, né? Eu vou achar o quê? B, seno B, assim como A está para o seno do ângulo oposto a ele. Tudo bem? Então veja que continua valendo, né? Eu não vou fazer para C, mas se fosse fazer, é a mesma situação, né? Onde traçaria o C? Traçaria aqui, ó, o H' agora. Traçaria ele aqui, o H', e eu calcularia o seno desse ângulo, que é quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois desse, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daria o mesma escrita daqui. A mesmíssima. Tá? O seno de C é H sobre B, tá lá. O seno de B é H sobre C. Seno de C, seno de B. Mesma situação, tudo bem? Chamaria de H' aqui. E aí a gente iguala as duas de novo, né? Iguala essa com a que vai obter aqui, como a gente fez aqui. Tudo bem, essa é a lei dos senos, mas a gente precisa fazer uma generalização para ela. Muito importante, inclusive. Essa razão aqui, ó, ela tem uma correspondência com a circunferência muito forte. Muito forte mesmo. Que correspondência é essa, professor? Vou fazer aqui. Importante. Muito importante. A correspondência é a seguinte, observe. Se eu pego uma circunferência, ok? Marco um triângulo qualquer aqui dentro, triângulo de vértices A, B, C, A, D, vou colocar aqui D, de horário C. Tá? Então eu tenho os lados A pequeno, B pequeno, C pequeno. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou traçar vou sair do A, ó, passando pelo centro, e vou marcar um ponto A' aqui. Tudo bem? Saí do centro do A, passando pelo centro, e marquei um ponto A' lá. Ok? Bom, o que eu posso dizer, né? Deixa eu ver aqui onde que eu vou ligá-lo. Vou ligá-lo aqui ao C. Né? Quando eu ligo ao C, esse triângulo ele é retângulo, não é? Por que esse triângulo é retângulo? O triângulo A''C é retângulo. Você já conseguiu ver por quê? Olha aqui, ó. Por que ele é retângulo? Porque o cateto, a hipotenusa dele, o maior lado, claro, né? É o diâmetro. Ó. Isso aqui é raio, né? E daqui para cá é raio. Ó. Todo triângulo inscrito numa circunferência, né? Triângulo inscrito numa circunferência cuja hipotenusa coincide com o diâmetro, ele é retângulo. Tudo bem? A gente já provou isso, é muito rápido, né? Para provar, muito simples. Bom, se a gente pega um triângulo qualquer aqui, como é que eu provo que aquele C lá de cima é retângulo, né? Desde que ele contenha, né? Desde que ele contenha o diâmetro, né? Vou fazer direitinho aqui, ó. É igual lá, ó. Ele tem que conter o diâmetro para a gente garantir que ele é retângulo. Então, aqui, qualquer triângulo lá de cima, ó, ou C lá de cima de novo. Como é que eu provo que isso aqui é retângulo? Né? Como é que eu demonstro que o C é 90? Bem simples, observe, ó. O que eu vou fazer? Eu vou unir esse vértice ao centro. Eu sei que aqui é raio, eu sei que aqui é raio, eu sei que aqui é raio. Então eu vou chamar esse ângulo aqui de A. Ok? Chapéu. Aqui esse raio me diz que esse triângulo é isósceles, né? Esse cara igual a esse é isósceles. Então os ângulos da base são iguais. Se aqui for A chapéu, aqui, ó, só até aqui vai ser A chapéu. Mesma coisa vale aqui, ó. R, então esse triângulo também é isósceles, né? Isósceles de base BC. Então esse ângulo aqui, ó, se for B chapéu, esse cara aqui, ó, também vai ser B chapéu. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, né? Quem é esse A chapéu aqui? É ele mesmo, deixa ele aí. Quem é esse B? É ele mesmo, deixa ele aí. Mas quem é esse C?
Ora, esse C chapéu seria quem? Seria o A mais o B. Concorda que o C é o A mais o B? Ele é o A mais o B. Isso tem que dar 180. Então eu estou com 2A mais 2B dando 180. O que a gente acabou de mostrar? Se eu simplifico isso aí por 2, eu acabo de mostrar que o A mais B vale 90. Ora, mas quem é A mais B aqui em cima? É o próprio C. Como queríamos demonstrar, ele é retângulo. Mede 90. Tudo bem? Então, na nossa figura, na nossa construção, esse triângulo aqui é retângulo. O A linha C, porque ele contém o diâmetro, ó, percebeu? Além disso, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver o seguinte, ó. Vamos olhar para esse A', que é esse ângulo aqui. Qual é o arco que ele está enxergando? Deixa eu pegar de vermelho aqui, ó. Ou ele está vindo para cá, que é o ângulo inscrito, né? Ele está vindo para cá, ó. Ele está enxergando esse arco aqui, ó. Não é verdade? O A' está enxergando esse ângulo aqui. Esse arco. Qual outro vértice do triângulo está enxergando o mesmo arco? O B, ó. Concorda que o B está enxergando a mesma situação? Para onde vai o B? Para cá, para cá. Então ele está enxergando o mesmo arco. Ora, ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco, eles têm o mesmo tamanho. Né? Então, se aqui for B, chapéu, aqui também vai ser B, chapéu. Tudo bem? Porque eles compreendem o mesmo arco. Então significa o seguinte, ó, que nesse triângulo de cima aqui, ó, se eu calculo o seno desse ângulo A', na verdade eu vou estar calculando o seno de B', já que eles são iguais. Ok? A linha chapéu é igual a B', a B chapéu. Tá? Porque compreende o mesmo arco. E aí, se eu calculo o seno, eu tenho o quê? Cateto oposto, B, sobre a hipotenusa. Aqui é a hipotenusa R mais R. Saquei, professor. Se eu multiplico isso aqui cruzado, o que eu tenho? 2R's é o lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele, ó. Bonito isso, hein? Muito bonito. É isso. E a gente pode repetir o processo pro A e pro C. Vamos fazer pelo menos mais um, né? Para não parar no meio do caminho. Ó. Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, de novo, o mesmo triângulo, vamos fazer de novo, só para não sobrecarregar lá, senão fica sobrecarregada a anotação lá. De novo, A pequeno, B pequeno, C pequeno, aqui o centro. Bom, eu peguei o simétrico de A. Posso pegar o simétrico de B, né? Se eu quiser. Quem é o simétrico de B aqui? Passando pelo centro, ele vem e bate aqui, que é o B'. Tudo bem? É o B'. Aqui é o lado B pequeno, né? Esse lado aqui, ó. Bom. Agora vamos tentar enxergar o seguinte. Esse arco eu já peguei ele, né? Eu posso pegar outro arco aí, não posso? Observe, se eu pego e uno ele aqui, ó. Se eu unir ele ao A, se ele unir ele ao A, esse cara, pode ser. Pode ser. Vamos uni-lo ao A, ó. Quando eu uno ele ao A, né, eu vou olhar para esse triângulo aqui que é retângulo. O triângulo A, D, B' é retângulo. Você consegue ver? Ele é retângulo. Esse daqui, ó, era retângulo em A, não em C. Né? Esse daqui é retângulo onde? Lá em C também? Não, em A. Em A, tá? Ele é retângulo em A. Por quê, professor? Olha aqui, ó. Diâmetro. Acabamos de demonstrar que todo triângulo que compreende a hipotenusa compreende o diâmetro, vai ser a hipotenusa que o diâmetro é a maior corda aqui dentro, né? Então esse triângulo é retângulo. A gente acabou de mostrar isso. Então, eu observo o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ó, B', ele está enxergando aqui de azul qual arco? O B' está enxergando de azul esse arco aqui, ó, sim ou não? Que ele vem para cá, ó, ele está enxergando esse arco. No triângulo, quem está enxergando esse arco também? Em cima, né? Ó, o C está enxergando o mesmo arco, ó. Percebeu? Então, B', chapéu, esse ângulo aqui, ó, é igual ao ângulo C. Então aqui, ó, posso colocar o C chapéu. Ok? E aí, se eu calculo o seno desse ângulo, o seno do C chapéu, do ângulo C, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa aqui? De frente com o ângulo reto, R mais R. Sacou? Isso vai me dar o quê? 2R é igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto. Só que 2R, olha aqui, ó. Percebeu que eu posso igualar e obter de novo a lei do seno? É isso. Se eu quisesse fazer o terceiro passo, não precisa, né? A gente já ligou o simétrico do A, ligamos o simétrico do B, só ligaria o simétrico do C aqui, passando no centro. O simétrico do C seria o C'. Né? E aí, ó, se eu ligo ele para cá, eu vou ver que ele está enxergando qual arco. Eu já peguei esse pedaço, ele está enxergando esse pedaço de cima do aqui, ó. Né? Seria esse pedaço aqui, ó. Quem é o outro que está enxergando esse pedaço? É o A. Eu faria tudo que eu fiz aqui só aqui para o A. Né? E obteria o quê? Né? Obteria 2R's igual a seno de A. Ok? E dessas três igualdades eu acabo de descobrir que de fato a lei dos senos vale e a razão, né, a razão de proporção aí é o diâmetro da circunferência onde esse triângulo está inscrito. Tudo bem? Muito bonito isso, né? Vamos fazer então a questão agora, finalmente. Né? Finalmente a gente pode resolver a questão. Deixa eu colocá-la aqui. Foi dado um triângulo de vértices A, B, C. Marcou-se esse lado como sendo 8 raiz de 2. Está sendo pedido esse lado, né? E aqui em cima marcou um ângulo de 60 e aqui marcou um ângulo de 45 graus. Né?
Perfeito. Como é que eu acho esse cara se eu tenho esse lado e tenho esses dois ângulos? Vamos lá, a questão está bem simples, né? Questão muito simples. Primeira coisa que eu noto é que se eu quero esse cara, pela lei dos sênios, tem que ser o lado e o ângulo oposto a ele. Eu não tenho esse cara, mas eu posso encontrar. Como que eu encontro ele? Simples. Ó. Se eu tenho 60 e tenho 45, eu já tenho 105. Né? 105. Para chegar a 180, falta quanto? Falta 75. Concorda? Então, ó, 60 mais 45 dá 105. Para chegar a 180, falta 75. Então, se eu aplico a lei dos sênios, o que eu tenho ali? Ó? Chamá-lo de x. Tudo bem? Então, x está para o seno de 75, ó, lado sobre o seno do ângulo, lei dos senos. Assim como esse cara eu tenho, 8 raiz de 2, está para o seno de 60. Tudo bem? Então eu só preciso agora de quem aí? Achar o seno de 75. O que eu acho o seno de 75, professor? Muito simples, né? Muito simples. Faz ideia? Observe. Para eu achar o seno de 75 graus, eu tenho que apelar para os notáveis. Eu sei que eu posso imaginá-lo como sendo que 30 mais 45. Ó, 2 notáveis, não é não? Ah, professor, saquei. Beleza. Agora minha terra com Palmeiras, né? Gonçalves Dias. Seno A. Cosseno B. Ok? Seno é obediente, quando é mais. Seno B. Cosseno A. Ora, o seno de 30 é 1 meio, né? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa conta, eu tenho raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Isso me dá raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então eu venho ali, ó, naquela minha relação, e substituo. X está para, em vez de seno de... Né? Vou até isolá-la antes, fica melhor, né? Da gente isolar ela antes, o X antes. Isso aqui vai ficar o quê? X será 8 raiz de 2, multiplicando cruzado, vezes o seno de 75. Quando eu dividir os dois lados por 160, ele vem aqui para baixo. Então eu vou colocar aquilo ali para ficar mais prático para ele. 8 raiz de 2 vezes o seno de 75. Olha o que é. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Dividido pelo seno de 60, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, x será. Esse 8 com esse 4 dá 2, né? Simplificando. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 4 que é 2. Vezes 2 dá 4. Mais 2 raiz de 2 vezes a raiz de 6 dá 2 raiz de 12. Tudo bem? Isso vezes o inverso do de baixo, né? 2 sobre a raiz de 3. Tudo bem? Então, conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. X será 4 raiz de 4 vezes 2, né? Mais 2 vezes 2. E embaixo a raiz quadrada de 3. Fazendo a radiciação, multiplicando em cima e baixo pela raiz de 3, eu vou ter que o x vale 8 raiz de 3. Bom, raiz de 12 vezes a raiz de 3 dá raiz de 36, que é 6. 6 vezes 4 é 24. Embaixo, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Acabou. A questão acabou. Se você quiser ir um pouco mais longe, talvez, né? Sei. Seria isso aqui, ó, 24 dividido por 3 dá 8. Essa é a resposta da questão. O lado AC, né, disso daqui. Simples assim.